Em 2014 foi o ano que eu tomei a decisão de emagrecer. Fui procurar uma cirurgia bariátrica e, em meio a todo o processo de preparação, o meu médico descobriu que eu tinha cálculos na vesícula, a famosa pedra. Em novembro fiz uma cirurgia por vídeo para retirar. Em dezembro, após a cirurgia, eu tive uma sequência de gripes. Mas pelo fato de eu trabalhar em farmácia, ter acesso a medicamentos, receitas, eu cheguei à conclusão de que era uma simples gripe, então eu decidi assumir o risco e tratei por conta própria. Eu me automediquei, mascarei a gripe. Depois de cometer muitos excessos nas festas de fim de ano, em janeiro de 2015 dei entrada no hospital com muita tosse e dor nas costas. Fui internado com pneumonia. 98% do meu pulmão estava comprometido. O médico me internou na hora. Durante aquele dia fui piorando muito. Naquela mesma noite fui transferido para outro hospital, direto para o CTI. 2 dias de internação, o médico tomou a decisão de me colocar em coma induzido. Enquanto eu dormia, não tenho lembrança alguma, e naquela noite eu fui traqueostomizado. Colocaram uma cânula na minha garganta, e eu não estava reagindo aos medicamentos. Foram 11 antibióticos. Pararam de funcionar e eu tive que fazer hemodiálise. Esse procedimento foi negado pelo meu plano de saúde em um primeiro momento. Mas, naquele momento eu tinha 2 pessoas do meu lado. Eu tinha Deus e uma irmã fora do comum. O plano não autorizou o procedimento. O hospital cobrou R$ 2.500 por cada sessão, e eu precisava de pelo menos 10. Minha irmã Catiane travou uma briga com o plano de saúde e conseguiu autorizar. Ainda em coma, eu tive várias paradas cardiorrespiratórias, e uma foi tão longa que me deram como morto. Várias coisas aconteceram. Por não conseguirem me virarem na cama do CTI, tive uma úlcera de pressão que abriu uma ferida enorme nas minhas nádegas e outra na cabeça. Tive infecção nas 2 pernas, quase foram amputadas. Minhas mãos atrofiaram, mas sobrevivi. Fui acordado do coma. Pense em um filme de terror. Foi exatamente o que eu vivi. Eu não senti o meu corpo, não sentia cheiro, não sentia gosto, não sentia nada. Nesse dia foi difícil. Com calma, a equipe médica foi me explicando. Eu estava todo paralisado. Estava respirando por aparelhos. E sentia muita dor. E estava muito desorientado. Com o passar dos dias, os médicos foram explicando que a traqueostomia tinha provocado uma estenose na parte interna da traqueia. A área do meu pescoço tem uma tendência a desenvolver queloide. Começou uma batalha. No CTI eu estava com uma cânula plástica, por esse motivo não podia me alimentar. Fiquei meses esperando uma cânula de metal. Com essa cânula de metal eu poderia também ter alta para o meu quarto. Mas havia muitas coisas acontecendo, e cada passo eu tive que ir conquistando aos poucos. Por exemplo, retirar o respirador artificial. Lutamos e vencemos. A fisioterapia no CTI era muito dolorido. Eu tive que reaprender tudo. Os curativos na ferida das nádegas, das pernas, doíam muito. Eu tive uma parada cardiorrespiratória durante um procedimento. Tudo era muito complicado e os dias eram longos. Por várias vezes perdi a fé e a esperança. Um dia, uma técnica de enfermagem começou a passar a mão dela na minha. Tentei me comunicar para dizer que estava doendo. Era outra infecção bacteriana na perna. Depois dessa infecção eu recebi uma boa notícia. A cânula de metal chegou. E finalmente eu poderia ir para o meu quarto. E assim que aconteceu. Meu pai veio morar no hospital comigo. Tivemos altos e baixos. Depois de um tempo no quarto, comecei a perceber que o tratamento não andava. Eu precisava de um cirurgião especialista em traqueia, mas isso só no Rio. Depois de muito tempo, de muita fisioterapia, acharam um cirurgião. Em outubro de 2015 eu fui operado, voltei até a falar. Nesta fase já havia uma evolução considerável no tratamento.
Mesmo não estando andando, comendo com minhas próprias mãos e usando fraldas, já era possível imaginar uma volta para casa. Fiz a cirurgia e tive alta 2 semanas depois. Em casa, já falando, fiquei na esperança de me dedicar à fisioterapia para voltar a andar. Mas as coisas não foram bem assim. Completando 2 semanas em casa, eu acordei com dificuldade de respirar. Fui internado às pressas, mas na minha cidade de Cabo Frio não tinha médico especializado para o meu caso. Fui transferido para o Rio de Janeiro. Eu já estava quase morto, segurando as mãos do meu pai. Nesse hospital tinha mais recursos. Fui avaliado por um cirurgião especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. A decisão dele foi colocar uma prótese, conhecida como tubo T. Demorou muito tempo até o plano autorizar e o material chegar. E finalmente, no dia 29 de dezembro de 2015, eu fui operado. Passei Natal e Ano Novo no CTI. Tive alta em 7 de janeiro de 2016. Já que essa prótese me permitia respirar pelo nariz e até falar um pouco, decidi focar na minha fisioterapia. Em fevereiro comecei com o Dr. João. Comecei rapidamente com muito esforço e dei os meus primeiros passos sozinho. Também comecei a preparar para retornar ao Rio, ao médico especializado. A ideia inicial era que em 15 dias eu voltasse, mas infelizmente meu salário de encostado pelo INSS me atrapalhou. Eu só tive condições de ir à consulta no mês de abril. Ele marcou um novo procedimento. Em maio eu fui retirar minha prótese. Ele retirou e eu voltei com a cânula de metal. Eu retornei para mais uma consulta, onde ficou decidido que faríamos um outro procedimento. Meu pai pediu para eu esperar passar os Jogos Olímpicos, já que as consultas eram na Barra da Tijuca. Acatei a decisão do meu pai. Passaram-se 2 meses e eu questionei meu pai sobre a minha situação. Meu pai me disse que em conversas com os médicos não havia tido melhora significativa e que eles estavam falando até em abandonar o meu caso. Então eu fui obrigado a procurar outro especialista. O mais difícil de usar uma cânula não é o fato de não poder falar. São as dores constantes, inflamações. Periodicamente a cânula entope e eu tenho que fazer limpeza. Eu pesquisei um cirurgião especialista em cabeça e pescoço no Rio e tinha expectativa de encontrar um médico para reiniciar o tratamento e finalmente eu conseguia ver a chance de ter um final feliz. Mas o que eu encontrei foi mais uma decepção. Mal nos cumprimentamos e o médico nos abordou com questões financeiras, alegando que o plano de saúde não está pagando e que por isso não há um interesse em pegar o meu caso, porque não é financeiramente interessante. Meu pai e eu ficamos muito aflitos. O médico nos orientou dizendo que não é um especialista em cabeça e pescoço que eu preciso. Disse que deveríamos procurar ajuda por um especialista em cirurgias no tórax. Este é o mais recente status da minha situação. Eu estou expondo essas fatalidades que ocorreram comigo nesse vídeo em busca de ajuda. Não sabemos como proceder e estamos na esperança de que este pedido de ajuda chegue em pessoas que realmente tenham uma luz no fim do túnel para nos mostrar e por qual caminho devemos seguir. Eu só quero me recuperar e ter a chance de viver. Agradeço a atenção.